Hallo, tudo bem com vocês? Hoje, filminho Introduções a Noções Básicas de Alemão. Isso mesmo, resolvi fazer para o pessoal que não aprende alemão, mas que quer começar. Então a gente tem que começar do básico, que é o alfabeto. Sim, gente, saber pronunciar as palavras em alemão, principalmente soletrar o próprio nome, é muito importante. Mais importante até do que uma gramática perfeita. Vou contar um caso que tinha uma japonesa que ia fazer uma prova oral quando eu trabalhava na Alemanha e ela falava o tal do Ikirasa. Ikirasa, ninguém entendia o que ela queria falar Ich heiße, que é nada mais nada menos do que eu me chamo. E ninguém entendia a menina. A gramática dela era perfeita. Eu falei assim, ó, você vai ter que andar nas ruas com uma lousinha, com uma lousa e com giz para escrever, porque ninguém te entende. Ou seja, gramática perfeita e pronúncia ruim, péssima combinação, tá? E é por isso muitas vezes que o brasileiro vai falar lá, eu venho do Brasil, como é os Brasil? O alemão nem entende, por quê? Porque ele não fala o L como U, ele fala talvez se a pessoa tivesse falado Brasil, talvez o alemão até se tocasse, Brasilien, Brasil, né? Agora, essa coisa de falar L como U não existe também. Então assim, tem que saber falar como as letras são pronunciadas no outro país, para o entendimento acontecer. Essa é a base do alemão. Então vamos começar. Só que essa coisa de ficar aprendendo alemão de forma muito passiva, porque vocês ficam olhando milhares de videozinhos, só fica no olhar e no ouvir, no olhar e no ouvir. É muito passivo. Vamos tentar fazer isso de uma aula de verdade. Pega um papel, pega uma caneta, escreve todas as letras do alfabeto brasileiro e escreve como que é o nome delas. Por exemplo, A, B, B-E é o nome da letra, que quando você for soletrar você vai precisar usar. É com B? Não, é com F. Não, é com H. Ou seja, as letras têm nomes. Você vai escrever o nome de todas elas. Então vai lá, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e assim por diante. Pega aí um minutinho, faz a sua lista. Pôs pausa, fez sua lista, agora eu vou falar uma vez o alfabeto em alemão e você vai escrever esse alfabeto alemão ao lado das letras brasileiras, vai pausar o vídeo e vai perceber quais são os nomes de letras mais diferentes, onde vocês viram mais falta de familiaridade, onde eles são mais diferentes. Então vamos lá. Vou falar de 3 em 3, você vai anotando. A, B, C. D, E, F. D, E, F. G, H, I. G, H, I. J, K, L. J, K, L. M, N, O. M, N, O. P, Q, R. P, Q, R. S, T, U. S, T, U. V, V. X. Mais uma vez. V, V, X. Y, Z. Y, Z. Agora você vai pausar o vídeo e vai perceber onde as letras têm as maiores diferenças. Vocês vão perceber que a primeira delas é no C. Nós temos C em alemão, nós temos C, a entrada desse Tzinho aí. O que nós temos G em português, nós temos G em alemão. H em português, H em alemão. J em português, J auf Deutsch. Q e Q em alemão. V e V em alemão. W e V, X
e X. Y quase não tem. O que você vai ter que fazer em alemão é fazer um pouco de biquinho. Vai ser Y. E Z e Z. Vamos falar algumas palavras com essas letras. Por exemplo, com a letra G nós temos o Angela ou o Giraffe. O alemão não tem o GU. O som dele, nossos do GU, já é o próprio G. Então, essa coisa do G, o E e GUI dando um som de GG não existe em alemão. Vai ser direto Angela, Giraffe. E o H no começo das palavras Haus, haben. Porém, no meio das palavras, ele fica praticamente perdido. Gehen. O J vai ter esse som de I. Ja, jetzt, Sonja, Tanja. O Q, a letra Q, que é o K, que é o Q, vão ser palavras absolutamente ainda do latim, como por exemplo quasi ou Quantität. No S nós temos um som de Z no início da palavra, como por exemplo Sonne, lesen, Sebastian. Porém, machst, quando é seguido de T. O FAU nós podemos encontrar Vater, FIA, com o som do nosso F brasileiro, porém ainda algumas palavras do latim como verb. Então vocês aqui vão ter que lembrar qual é a pronúncia de cada uma. O W como V, no caso de Wolf, wir, wer. Ou o X no caso de táxi, México, num som de KS. O Y com o som de um U, de um U com biquinho, que a gente já vai falar dele, como Asyl, Ägypten. E o Z, o Z, com esse som do TS, como abrindo uma latinha de Coca-Cola. Zeit, zwölf, Arzt, ok? O alfabeto alemão precisa de mais uma letra, que é o beta. Ele é igual ao beta, mas o nome dessa letra é o SZ, ou scharfes S. E o som dele é como se fossem dois S's, ou S, como por exemplo, ich heiße, ou grüß dich, ou Fuß. E toda vez que vocês forem soletrar e tiver uma palavra dupla, vocês vão usar a palavra doppelt. Como por exemplo, se o seu nome tiver dois N's, doppelt N. Ou doppelt M. Doppelt T. Und so weiter. E assim em diante. Nós também temos as vogais com umlaut, com o trema. Então temos A mit umlaut, O mit umlaut e U mit umlaut, que dão um som de E, Ö und Ü. Por exemplo, Mädchen ou Äpfel. No caso do Ö, gente, no Ö faz uma boca de O e escorrega um E, ó, Ö. No U faz uma boca de U e escorrega um I, ó, Ü, Ö, Ü. No caso do Ö, como por exemplo, Áustria, Österreich. E no caso do Ü, München. 5. Ok? E também temos encontros vocálicos bem diferentes. No caso do A com U, isso vai se manter. No caso de rato, Maus. Mas no caso do A com umlaut U, vai ficar um Oi, que é o caso do plural de árvore, Baum, Bäume. Então, A com umlaut U é o som de Oi. No caso do EI, o som vai ser de AI, como por exemplo, Ei, ovo, ou Eis, sorvete, ou Bäckerei, Einstein, que é o nome do físico, né? O som do E com U vai se transformar em Oi também, como por exemplo, Europa, ou Euro. No caso do IE, a gente só vai ouvir um som de um I prolongadinho, que é o caso do vi, que é o pronome interrogativo como, ou die, que é o artigo feminino a, e assim por diante. Ou, por exemplo, química, chemie, a gente só ouve como se fossem dois Is.
Então vamos treinar o nosso primeiro diálogo, que vai ser a pergunta, qual é o nome do senhor? A pessoa responde falando o nome e o outro pede para soletrar, que vai ficar assim. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Haya. Wie bitte? Können Sie das bitte buchstabieren? Haya. H-E-I-E-R. Vamos mais uma vez? Wie ist Ihr Name? Como é o seu nome? Mein Name ist Haya. Vamos abrir bem esse A, né? Nada de Name. Mein Name ist Haya. Meu nome é Haya, não esquecendo que nome se trata aqui de sobrenome. Como, por favor, o senhor pode soletrar? Wie bitte? Können Sie das bitte buchstabieren? H-E-I-E-R. Exatamente. Então, vocês podem treinar esse diálogo, não esquecendo que buchstabieren é a palavra, o verbo soletrar. Então, vamos fazer de novo. Können Sie das bitte buchstabieren? O senhor pode soletrar? Para ajudar vocês a soletrarem, vamos ver algumas marcas alemãs que têm abreviações. Como, por exemplo, como o alemão vai falar, essa marca alemã vai ser o BMW. E a próxima marca? VW. A próxima vai ser DVD. CD. TV. E para a internet? www.deutschunddeutschland.com. Então vai ser o famoso www. E aquela loja de roupas que a mulherada adora vai ser H&M. A marca de produtos vai ser 3M. HP. General Motors, GM. DHL. SAP. Yeah? Que são as marcas mais famosas. E agora vamos treinar alguns nomes, alguns sobrenomes brasileiros, porque muitas vezes vocês têm que falar o sobrenome de vocês. Então, porque, como eu falei, assim que vocês lerem o nome que eu colocar aqui no vídeo, façam uma pausa e tentem ativar como ficariam isso. Tentem, gente, trabalhar a língua de forma ativa e não passiva. Ficar só ouvindo o que a professora vai falar. Alemão é que nem física. Enquanto o professor está lá fazendo, é lindo, todo mundo sabe tudo. Caiu a conta ali na sua mão, vocês não sabem nem começar. É isso, faz a pausa e tenta ver. Ah, eu lembro como é que é o nome dessas letras. Então, como ficaria para soletrar o sobrenome brasileiro? Nogueira. Pausa aí. N-O-G-U-E-I-R-A. Ótimo, para o brasileiro Nogueira é lindo, mas em alemão, olha o drama do alemão. O alemão não tem GU para dar G-U-E. E esse EI vai dar o som de AI. Então o alemão vai ler Nogueira, Nogueira. Ele vai ficar perdido, né? Então os Nogueiras na Alemanha vão realmente vão dar uma causada na hora dos alemães lerem esse nome. Vamos tentar alguns sobrenomes alemães agora. Drechsler. D-R-A mit Umlaut. C-H-S-L-E-R. Não se esquecendo que muitos CHs na Alemanha se pronunciam como um K-S. Drechsler. E o próximo? Eu vou agora soletrar, vocês vão anotando aí e vão vendo o resultado. N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Nietzsche. Isso, Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão. Próximo, outro treino. V. E. Doppelt T. E. L. Vettel, o Sebastian Vettel, isso mesmo. Mais um. F. R. E. U. D. Freud, genau, psicanalista. Então é isso. Peguem um livrinho, vão tentando
soletrar esses sobrenomes que vocês acharem. E o principal, gente, é saber vocês saberem soletrar o nome de vocês. Mein Name ist Ingrid Lenk. I-N-G-R-I-D. L-E-N-K. Ingrid Lenk. Treinem porque é muito importante. É isso aí. Espero ter conseguido dar um esquema de aula para vocês. E não se esqueçam, ativem o conhecimento de vocês. Lápis e caneta na mão. Um beijo. Bis dann.